Deixe-me envelhecer. Deixe-me envelhecer sem compromissos e cobranças, sem a obrigação de parecer jovem e ser bonita para alguém. Quero ao meu lado que me entenda e me ame como eu sou. Um amor para dividirmos tropeços dessa nossa última jornada. Quero envelhecer com dignidade, com sabedoria e esperança. Amar minha vida, agradecer pelos dias que ainda me restam. Eu não quero perder meu tempo precioso com aventuras, paixões perniciosas que nada acrescenta e nada valem. Deixe-me envelhecer com sanidade e discernimento, com a certeza que cumpri meus deveres e minha missão. Quero aproveitar esta paz merecida para descansar e refletir, ter amigos para compartilharmos experiências, conhecimentos. Quero envelhecer sem temer as rugas e os meus cabelos brancos, sem frustrações, terminar a etapa final dessa minha existência. Não quero me deixar levar por aparências e vaidades bobas, nem me envolver com relações que vão me fazer infeliz. Deixe-me envelhecer, aceitar a velhice com suas mazelas, ter a certeza que minha luta não foi em vão, teve um sentido. Quero envelhecer sem temer a morte e ter medo da despedida, acreditar que a velhice é o retorno de uma viagem, não é o fim. Não quero ser um exemplo, quero dar um sentido a meu viver. Ter serenidade, um sono tranquilo e andar de cabeça erguida. Fazer somente o que eu gosto, com a sensação de liberdade. Quero saber envelhecer, ser uma velha consciente e feliz. Boa noite a todos e a todas. Eu sou a Lourdes. Dando continuidade à nossa apresentação, vamos falar sobre a instituição de longa permanência para idosos, mais conhecida como asilo, casa de repouso e outras mais. Nas últimas décadas, tem se presenciado maior preocupação em estudar e compreender de forma mais intensa o processo de envelhecimento e suas implicações, sejam no âmbito individual ou sociopolítico. Mas por que essa preocupação? Ora, com o avanço tecnológico nas distintas áreas humanas, mas esse dado, o aumento da população idosa, está acontecendo mais por conta da redução da taxa de fecundidade. E isso promove uma diminuição no grupo etário jovem, e com isso insurge o que se denomina de envelhecimento pela base. Levando-se em consideração o aumento da população idosa e as dificuldades culturais, socioeconômicas e o comprometimento da saúde desses idosos, e a redução do tamanho da família e a inserção da mulher no mercado de trabalho, a falta de tempo, conflitos familiares. Então, a demanda por essas instituições de longa permanência vem crescendo. Antigamente, a mulher ela era destinada a cuidar das pessoas idosas, mas agora as coisas mudaram. Atualmente, a mulher está inserida no mercado de trabalho, então ela não tem tempo disponível para cuidar dessas pessoas. Com o surgimento das instituições para idosos,
teve seu início no cristianismo entre os anos de 520 e 590 pelo Papa Pelágio, que usou a própria casa como um hospital para pessoas idosas. Vamos falar um pouco do contexto histórico dessas instituições. Na Idade Média, pessoas que prestavam serviços assistenciais aos pobres eram consideradas caritativas, ou seja, as pessoas caridosas. Por que elas cuidavam dessas pessoas? Porque acreditavam que, cuidando dessas pessoas, a sua salvação estava garantida. Então, desde o início, essas instituições estavam pautadas na assistência, na formação espiritual e também na exclusão social, segundo Alcântara. Conforme Foucault, a criação dessas instituições respondia a uma necessidade da época, ou seja, uma tentativa de solucionar a problemática da mendicância, uma forma de limpar a cidade, uma exclusão social mesmo, excluir essas pessoas e colocá-las num lugar isolado para não deixar a cidade feia. Ou seja, nesse intuito foram criados leprosários, manicômios, sanatórios, orfanatos e asilos. Somente no final do século XX, a denominação asilo passou a ser substituída por instituição para velhos, mas continua o mesmo estigma de exclusão social. Em virtude do seu histórico de criação, o asilo continua, ainda nos dias atuais, com vestígios de como se fosse uma exclusão social. E pensando nisso, a Sociedade Brasileira de Geriatria e Gerontologia é incomodada com essa designação de asilo ligada à rejeição, à pobreza. Ela cria essa expressão, instituição de longa permanência para idosos, tentando minimizar esse termo pejorativo de exclusão social. De acordo com a Anvisa, a Agência Nacional de Vigilância Sanitária, as instituições de longa permanência são espaços residenciais para a moradia coletiva de pessoas com 60 anos ou mais, com ou sem suporte familiar. Essas instituições têm o dever de zelar pela liberdade, dignidade e cidadania dos seus residentes. E ainda, conforme a Anvisa, não há um consenso quanto à sua conceituação. Uns chamam de abrigos, casas de repouso e asilos. Conforme Goffman, ele classifica o asilo como uma instituição total. O que vem a ser uma instituição total? É um local onde as pessoas residem e trabalham separados da sociedade, levam uma vida fechada e formalmente administrada. Veras acredita que esse modelo asilar tem um aspecto negativo, tem uma influência negativa na vida dos idosos. Por quê? Porque eles são estigmatizados como doentes e são privados do convívio em sociedade. E convergindo com esse pensamento, Freire também argumenta por quê que tem um aspecto negativo. Porque é como se esquecesse toda a vida anterior daquela pessoa. Sua cultura, suas vivências são esquecidas em prol da instituição, ou seja, onde é valorizado o coletivo em detrimento do individual. O que menospreza nessa instituição é o individual, o que é valorizado é o coletivo, tudo é coletivo, tudo é em função do coletivo. Ainda de acordo com Freire, a pessoa quando chega nesses abrigos
ou casa de repouso, como queira, pode ocorrer uma grande transformação em relação à sua vida pessoal. E claro, social já está claro, vai ficar fora do convívio em sociedade, vai ficar, principalmente aquelas pessoas que não podem se locomover, totalmente dependente de pessoas que elas não conhecem, conviver com pessoas que não conhecem e ficar totalmente à mercê desses profissionais com relação ao seu tratamento, com relação aos seus medicamentos, e eles fazem muitos questionamentos. Como eu posso confiar numa pessoa que eu não conheço? E principalmente o medo da família não ir mais visitá-los, e isso ocorre muito, porque geralmente, conforme Freire, os filhos os colocam lá e não procuram, não visitam. No entanto, também tem pessoas ali que estão por livre e espontânea vontade. Foi decisão dele ir morar no abrigo. Por quê? Não estavam se sentindo bem, a convivência familiar não era saudável, então a preferência era ir morar no abrigo por vários motivos, por viuvez, por não ter quem cuide, porque os filhos trabalham, pela indisponibilidade dos filhos em cuidar. Segundo Goffman, quando uma pessoa é institucionalizada, ocorre uma mortificação do eu, ou seja, a minha subjetividade, a minha individualidade é apagada, é como se eu tivesse que me reconstruir e me ressignificar dentro desse espaço. É o que ocorre com os velhos, com as pessoas idosas, com as pessoas institucionalizadas. Elas têm que desconstruir, construir isso o tempo todo. Viver afastado da família, da sociedade. Ter uma vida limitada, sem poder trabalhar, sem ter autonomia, porque, segundo Freire, muitas dessas instituições, a aposentadoria dos idosos ficam com a administração. Eles não têm essa liberdade de fazer o que quer, de comprar o que quer, de sair e entrar a hora que quiser. Conforme as pesquisas, eu destaquei Salk e Alves, porque são as pesquisas mais recentes, 2013 e 2017. Eles fizeram uma pesquisa com os profissionais que trabalham nessas instituições e também com os idosos. Então, as pesquisas mostram que a maioria desse ambiente, dessas instituições, são locais insalubres, quartos apertados com várias camas, sem ventilação, e uma mistura de pessoas idosas com pessoas saudáveis, pessoas em surto, pessoas com Alzheimer. Tem aquelas pessoas que dormem bem, tem outras que não dormem quase nada, que passam a noite falando. Então, isso é muito difícil para alguém que era acostumado a ter o seu local de descanso sozinho, sua liberdade, seu cantinho. Então, isso fica muito difícil. Não sou eu quem está falando, são as pesquisas que mostram. Ainda conforme Goffman, ele acredita que essas regras, as rotinas diárias e as proibições, uma vez acatadas pela pessoa institucionalizada, aparentemente vai criar um clima harmonioso. No entanto, ele fala que isso não procede a risco, literalmente. As pessoas que institucionalizadas, no caso, nós estamos falando dos idosos, eles criam estratégias de defesa, são assim, subterfúgios para lidar com as adversidades. Dentre as estratégias, ele fala do afastamento da situação. O que vem a ser isso?
é uma desatenção aos acontecimentos, é como se nada tivesse acontecendo ao seu redor. Já outra estratégia é a intransigência. Não há cooperação, não aceita, há sempre sempre a pessoa, o idoso ou a pessoa age contra as regras da instituição. Aí acontece a colonização, todo mundo já sabe o que é a colonização. É você aceitar e começar a vislumbrar, a pensar, bom, aqui é bem melhor que lá fora. Lá eu sofri, aqui pelo menos eu tenho onde dormir, tenho o que comer. E a conversão é a aceitação total do papel de institucionalizado. Pronto, eu estou aqui, eu me resigno a aceitar tudo. E a viração, ou seja, a combinação de várias táticas no intuito de reduzir o sofrimento. E, por fim, a imunização. A pessoa fica alheia a tudo que acontece e a todos ao seu redor. Conforme Kensi, não há dúvidas quanto à relevância dessas instituições na assistência à pessoa idosa, principalmente aquelas com limitado suporte familiar. No entanto, ele acredita que há lacunas em sua estrutura e organização, porque, segundo as pesquisas, pela fala dos internos, dos idosos, há uma insatisfação muito grande por parte dos idosos. Segundo Araújo, quando se busca um local para viver, que não seja somente um abrigo, que pelo menos se aproxime de um lar, ou seja, que se aproxime do lar que ele tinha anteriormente, e que a equipe e os profissionais que trabalham com os idosos tente, sobretudo, atender às necessidades biopsico-socioespirituais desses idosos. Quanto àquelas estratégias de enfrentamentos que eu falei anteriormente, Araújo acredita que os profissionais que trabalham nessas casas de repouso, asilo, como queiram, eles devem estar atentos, muito atentos a essas estratégias dos idosos. Mas para quê?
Por que que eles devem estar atentos? Para não incorrer no risco de estigmatizar os idosos, os velhinhos, como pessoas ranzinzas, chatas, difíceis, sem pelo menos entender o porquê deles serem assim. Mas outro ponto mais importante que o profissional entendendo qual estratégia o idoso está usando, isso com certeza vai, segundo Araújo, isso vai possibilitar ao profissional um conhecimento mais profundo com relação às suas avaliações clínicas, ao diagnóstico, às intervenções e, principalmente, o foco principal é o bem-estar e a melhoria da qualidade de vida do idoso.